as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Peço a sua permissão para que entremos na sala da sua casa e compartilhemos do Evangelho de Cristo Jesus com você. Hoje quem vai trazer um recado de Deus para os nossos corações é o pastor Paulo de Tarso, cuja mensagem é: Cristo é tudo. Jesus é tudo na nossa vida, Ele pode ser tudo na sua vida também, transformando a sua realidade por completo. Programa Caminho da Vida, estamos entrando aí no 6º ano do programa Caminho da Vida, com a graça do Senhor Jesus, também com a sua colaboração, você que tem orado por nós, nos abençoado. Queremos também agradecer a todos os patrocinadores do programa Caminho da Vida, você que tem investido no programa, pessoal que você vê aí durante o programa nos horários comerciais. Inclusive você que está assistindo o programa e gosta do programa Caminho da Vida, que você procure um dos nossos patrocinadores para fazer as suas compras. Eu tenho certeza que você irá abençoar a vida deles e automaticamente irá abençoar a vida aqui do pessoal do programa Caminho da Vida. Também quero falar para você que nós colocamos à sua disposição alguns serviços para que você entre em contato conosco. Um desses serviços é o nosso Disque Paz. O telefone é 44 30 25 33 33. Disque Paz é uma mensagem amiga para todas as horas da vida. Você vai receber um recado de Deus para o seu coração que vai mudar a realidade do seu viver. Também colocamos à disposição algumas maneiras que você entre em contato conosco, que são, por exemplo, as nossas comunidades no Facebook e também no Orkut, além do nosso e-mail, que é o caminhodavida.ipb@hotmail.com. Além da mensagem do pastor Paulo, hoje nós temos uma novidade. Nós estamos aqui com o missionário Gustavo Reis. Gustavo Reis é peruano, trabalha na área de louvor e adoração, vendendo os seus CDs. Inclusive o pastor que está assistindo, pastora, você da igreja, líder da igreja, você quiser ter um final de semana abençoado, você convida o Gustavo Reis para estar na sua igreja. Vai estar passando aí no rodapé do seu vídeo os endereços de contatos do Gustavo Reis. Nós vamos terminar esse primeiro bloco ouvindo uma canção maravilhosa com o missionário Gustavo Reis. Depois da canção, nós vamos para o intervalo, mas você não sai daí não. Fique conosco no programa O Caminho da Vida. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome
o nome de Jesus levanta os mortos, o nome de Jesus sara os feridos, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Olá, querida e querido telespectador, eu quero convidar você para me acompanhar na leitura do texto do apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 5 a 11. Vai ser projetada aí na sua tela. Acompanhe comigo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Precisamos, na verdade, encontrar o centro da nossa vida. Muitas pessoas se perdem aí. E eu quero chamar a sua atenção para isso. O eu como centro é sempre a fonte de conflitos. Aonde se estabelecem as crises, os conflitos, é justamente na minha própria pessoa, no meu próprio eu, como aconteceu com Caim.
Tudo tem que girar em torno de mim. E quando isso não acontece, há desarmonia e conflitos. Se todos giram em torno de si mesmos, a vida vira um inferno. Quando Deus é o centro, tudo se harmoniza nele, somente nele. E Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo, no Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero que você também acompanhe esse outro texto que será projetado aí na sua tela, que diz: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 14, versos 6 ao 10. Você pode conferir isso depois na sua Bíblia. E é por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele afirmou que Cristo é tudo. Não é uma questão de fanatismo, como bem disse na abertura o pastor Alessandro, mas em que sentido Cristo é tudo para nós? Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que Cristo é tudo na Bíblia. Ou seja, Ele é a fonte dos tesouros da sabedoria e do conhecimento. Toda a Bíblia aponta para Ele. Lá na palavra de Deus, Jesus Cristo se encontra nas linhas e nas entrelinhas. Note que nos evangelhos de João e de Lucas, Jesus, ele se refere às escrituras do Velho Testamento. Ele é o centro das escrituras. Se nós tirarmos Jesus da Bíblia, nós teríamos páginas completamente inúteis, sem valor. A Bíblia se tornará um livro qualquer, comum como todas as demais literaturas que há. Podemos, como Felipe, por exemplo, anunciar a Jesus a partir de qualquer texto das Escrituras. Lá em Atos capítulo 8, versos 27 ao 38, nos mostra esse episódio maravilhoso, no qual o Felipe anuncia Jesus Cristo a partir de diversos textos, em especial de Isaías 53. E o que está escrito quanto ao objetivo do Evangelho de João, lá em João capítulo 20, versos 30 ao 31, a respeito do que aquelas palavras foram escritas, aplica-se a toda a Bíblia, não somente ao Evangelho de João. Ela foi escrita para que nós conheçamos a Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que, crendo, nós tenhamos vida eterna, conforme o mesmo autor, João, escreve na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 13. Mas, queridos, também, em segundo lugar, Cristo é tudo em nossas vidas. É importante que Jesus Cristo não seja somente tudo nas Escrituras como Ele é de fato, mas é importante que você saiba que Cristo é tudo em nossas vidas. Cristo é a nossa vida. Colossenses capítulo 3, versos 2 ao 4, nós somos salvos pela vida de Cristo. A palavra de Deus nos diz em Romanos, uma carta maravilhosa, um livro maravilhoso, uma carta teológica. E Cristo vive em nós. Em Cristo nós vencemos a morte, nós temos a vida eterna. Se é um fato que nós morremos com Cristo para o pecado e que ressuscitamos nele para a vida eterna, então devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Fora de Cristo, a filosofia e a religião são esterco e lixo. O apóstolo Paulo considera tudo isso como refúgio. A filosofia fora de Cristo se torna sem sentido e se transforma em meras percepções humanas, fora da realidade. Não explica a nossa existência, a realidade do mundo à nossa volta. E a religião não passará de uma tentativa humana, frustrada, no sentido de tentar alcançar alguma condição melhor para a vida espiritual da raça humana. A carta aos Colossenses, ela tinha o objetivo de alertar os irmãos quanto às tentativas de apartá-los de Cristo e da simplicidade do Evangelho. Mas nós temos também um terceiro aspecto muito importante, que Cristo também, Ele é tudo na igreja. Cristo, Ele é a cabeça da igreja. A cabeça comanda o corpo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o alicerce da igreja.
E em vários textos nós podemos encontrar isso, onde Jesus Cristo mostra que Ele é o Senhor, Ele é a cabeça. A pedra é Jesus, não é Pedro o discípulo. Nele, nós como pedras vivas somos edificados casa espiritual, templo feito de gente, não de pedras. Casa espiritual para ser sacerdócio santo. Em Cristo todos somos sacerdotes. Ele é a rocha na qual os nossos pés estão firmados. E nós não vacilamos jamais. E contra a igreja edificada em Cristo não prevalecem, segundo as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno. Ele é o primogênito da família de Deus. A igreja é a família de Deus. Jesus é o primogênito, o irmão mais velho. E nós somos filhos de Deus através dele e irmãos uns dos outros. E por último, eu gostaria de destacar aqui que Cristo também é tudo no universo. Ele é o mediador da criação. De acordo com a Bíblia, Ele é tudo em nós, é tudo na igreja, porque nós somos criados nele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, diz a palavra de Deus. A salvação em Cristo, ela inclui também o universo como um todo. E o universo todo também. O universo é a nossa casa. E a salvação, ela alcançará a plenitude quando Cristo restaurar todas as coisas na sua volta em glória. Em Cristo nós temos um futuro assegurado. Nós não perdemos as expectativas, nós não perdemos as esperanças. Porque Jesus, que já é reconhecido como Senhor da igreja, será aclamado como Senhor de todo o universo. Essa é a base da nossa esperança. Eu quero finalizar, dizer que conhecemos de fato a Bíblia, quando através dela conhecemos a Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando cremos nele, e nele temos a vida eterna, somos então propriedade de Jesus. Quando esse Jesus, ele é o DNA daquilo que ele mesmo instituiu, que é a sua própria igreja. Quando ele está no centro, caso contrário, seríamos um clube religioso. A igreja, por exemplo, de Laodiceia estava deixando Cristo do lado de fora e por isso estava a ponto de ser vomitado por Deus. Quando Cristo é o Senhor de nossas vidas e da igreja, Ele é o Senhor do universo, estaremos sempre seguros nele. Estaremos à vontade em qualquer lugar é a nossa casa. Que Deus possa abençoar a sua vida com toda a sorte de bênção. E que seu Filho Jesus Cristo ocupe o lugar mais central em seu coração. Que Ele seja tudo em todos. Amém. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que
que seas cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sea mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. Jesús, que seas mi universo. Jesús. Amém. Cristo é tudo. Foi o tema da nossa mensagem hoje com o pastor Paulo e aqui o Gustavo Reis, nosso missionário, cantor. Convide o Gustavo para ir na sua igreja, vai passar aí na parte inferior do rodapé da sua televisão e você vai poder convidar o Gustavo lá. Essa canção fala que sejas meu universo. Muito bem-vindo aqui, viu, Gustavo? Que Deus abençoe a sua vida. Um prazer estar com você. Vai estar conosco 2 programas, né, Gustavo? Agradeço, pastor, a oportunidade que me estão brindando e dou graças a Deus pela vida de 2 pastores que me permitem estar junto a vocês para amenizar um pouquinho o debate com os louvores. Mas está convidado a participar do debate também, Amém. Gustavo. Você sentiu o desejo de falar alguma coisa, ampliar, está em casa. Obrigado. E que Deus nos abençoe neste dia. Amém. Então nós vamos continuar agora com a mensagem do pastor Paulo. Nós vamos ampliar o conhecimento dessa mensagem, que foi uma bênção, viu, pastor? Pastor Paulo, começar perguntando para o senhor. Poderia a Bíblia ter algum poder de transformação de vidas se Jesus não fosse o tema, o assunto principal em todos os seus parágrafos, em todas as suas páginas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Ou seja, a Bíblia seria a Bíblia sem Jesus? Eu acredito que não, absolutamente não. A Bíblia sem Jesus Cristo, nas suas entrelinhas, nas suas linhas, nas suas páginas, ela se torna um livro como outro qualquer. Poderia ser classificado como um livro de autoajuda, quem sabe um outro livro de um caráter religioso qualquer, mas sem nenhum poder, porque ela só tem sentido porque fala de Jesus Cristo. O Antigo Testamento ele promete a vinda do Salvador, e no Novo Testamento nós vimos a concretização da promessa de que ele veio, e realmente todos os relatos são ligados a ele, com o seu sofrimento, com o seu nascimento virginal, sua infância, enfim, tudo se relaciona com ele. Jesus Cristo extraído da Bíblia, então a Bíblia se torna um livro como outro qualquer. Então nós poderíamos dizer que tudo converge na pessoa de Jesus, ele é o centro de tudo. Como até a música do Gustavo que acabou de cantar, ele é o universo. Né? Ele é o universo. É exatamente isso. É muito bom, o Antigo Testamento aponta para Jesus, ele fala acerca de Jesus, ele aponta para o evento de Cristo. E a partir do Novo Testamento nós vemos tudo aquilo que Jesus fez, a vida dele. Muito boa colocação. Viver a vida no sentido de que Cristo é tudo, não pode levar as pessoas ao fanatismo, pastor Luiz? E dependendo do que nós consideramos como fanatismo, sim. Se nós olharmos o fanatismo como sendo aquela pessoa que vive para um objetivo, aí nós podemos entender que viver a Bíblia, tentar expressar na sua vida tudo aquilo que ela coloca, ela vai conduzir ao fanatismo, e isso é até esperado. Agora, se nós olharmos para o fanatismo como aquela pessoa que se torna até intransigente, até difícil de lidar, aquela pessoa que chega ao extremo de se tornar agressiva para com aquelas que são diferentes dela, aí nós precisamos entender que isso é um desvio de conduta, um desvio de caráter que ocorre não por causa da Bíblia. Aí quem é culpada não é ela. Quem é culpada é a mentalidade da pessoa que recebe o ensinamento. Porque nós vamos olhar para religiões que não usam a Bíblia, nós vamos ver isso. Nós vamos olhar para comportamentos da sociedade que não usam a Bíblia, nós vamos ver isso. Nós vamos olhar para ideologias, nós vamos olhar para grupos sociais que passam longe da Bíblia, nem creem na Bíblia, e nós vamos ver isso. Mas aí, quando nós vemos o fanatismo, o fanático como sendo aquela pessoa que busca viver integralmente o que a Bíblia fala, o mais próximo possível do que a Bíblia apresenta, aí nós vamos olhar esse fanatismo com bons olhos, como sendo uma pessoa muito zelosa. Eu gostaria até de talvez mudar a palavra. O fanatismo seria assim mais associado àquele que chega a ser violento. Seria um desvio de conduta, então, pastor? Mais o desvio de conduta. Porque, na verdade, a gente vê que a sociedade hoje diz que o crente
por falar da Bíblia e viver Jesus, é um fanático. Então, Na verdade, é uma perspectiva de quem vê, quem enxerga, né? Isso. Então, depende da ótica com que as pessoas Sim. veem. Essa é a realidade. O que o pastor Luiz falou é muito importante. Ou seja, eu posso tentar e buscar em Deus viver a realidade que a palavra de Deus ensina, aos olhos daqueles que não vivem essa realidade, eu serei sempre um fanático. exatamente. E Essa aí se perspectiva- torna essa expressão, não é nem expressão Não da cabe, verdade, né? ela é expressão de uma vontade que a pessoa tem de ofender, se torna pejorativo. Eu vejo até que hoje nós falamos tanto de tolerância no mundo, tolerância, mas se você fala do evangelho, são intolerantes. Exatamente. Com respeito ao evangelho, né? Porque você fala, mas cada um pensa no que quer, cada um crê no que quer, cada um vive do jeito que quer, cada um tem a postura sexual que quer ter, mas se você quiser viver do jeito de Cristo, andar do jeito de Cristo, viver do jeito que Cristo, aí você é fanático, aí você não há tolerância para que o cristianismo seja cristianismo. Pastor Vanderlei, o senhor ia ajudar? Olha, ainda dentro desse comentário sobre o fanatismo, o fanático ele tem sempre uma característica diferente. E você conhece a pessoa fanática pela fala dela. Ela sempre quer discutir, sempre quer achar que está certa, parece que a pessoa é dona da verdade. Então, é uma característica do fanático. Aquele que é fiel à palavra de Deus é diferente. A Bíblia diz que ao servo de Deus, ele tem duas características. Ele é manso e não convém contender. Geralmente o servo de Deus, aquele que quer viver a palavra de Deus, ele não vive brigando, contendendo, achando que é dono da verdade. Então essa é a característica do fanático e daquele que serve realmente a palavra. Pastores, mas aí nós vamos lá para a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 1, 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que o apóstolo Paulo queria afirmar com isso? Será que essa é uma atitude fanática ou essa é uma atitude de ter Cristo como centro de tudo na sua vida? Essa é uma Pastor atitude Luiz? de fé. De fé. Primeiro de Muito tudo. boa. Independente do fanatismo, o fanatismo seria a expressão na sua vida daquilo que você crê. Como muito bem falou o pastor Vanderlei, chegando até ao ponto de ser agressivo, intransigente com outras pessoas. Agora, nessa circunstância do apóstolo Paulo, o que ele está dizendo é o seguinte: eu sei que eu estou quase morrendo aqui, eu estou preso e pronto para ser executado, e eu quero pedir que vocês orem para eu ser liberto, mas aí eu olho para vocês e vejo que é útil que eu esteja no meio de vocês, e ao mesmo tempo eu olho para a morte e vejo que vai ser infinitamente melhor estar com Cristo. Então, eu não sei o que eu quero, mas para mim o fato é o seguinte: morrer é Cristo, viver é Cristo, morrer é lucro, para mim morrer é melhor. Eu acho interessante isso daí, porque o que Paulo está colocando bem claramente é aquilo que faz sentido, que tem significado para a vida, né? Então, perpassa toda a compreensão daquilo que é ser fanático. Porque eu posso viver uma vida à parte de Jesus Cristo, mas a minha vida se torna vazia de sentido e significado, porque eu fico preocupado com as coisas aqui. Viver, lutar dia a dia para granjear o meu pão de cada dia, cuidar das minhas coisas particulares, pessoais, mas depois, e daí? E o que acontece depois, né? Então, Paulo diz justamente que um lucro maior é realmente estar com Cristo, porque Cristo é tudo. Paulo chega a dizer que ele perdeu todas as coisas por amor a Jesus. E ele considera realmente as coisas por perda. Ele chega a usar até um termo que muitas vezes a gente se assusta. Ele fala que ele considera como esterco as coisas desse mundo, porque o que ele ganhou em Cristo Jesus é muito maior. Isso não é fanatismo não, viu, meu irmão? O pastor Luiz bem falou. Isso é fé. Fé no Senhor Jesus. É isso que transforma vidas. É isso que muda corações. É por isso que nós estamos aqui, para proclamar essa fé no Senhor Jesus. Vamos ouvir mais uma canção com o nosso amigo missionário Gustavo Reis, e logo após essa canção nós vamos terminar esse bloco e voltamos depois no outro bloco, ouvindo mais canções e continuando o nosso debate. Gustavo, está com a palavra. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En prados de verdes pastos me hace descansar, junto a las aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y callado me darán aliento. Preparas mesa delante de mí, en la presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por días sin fin, sin fin. Oh, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Possibilidades, sofisticação, elegância, qualidade, requinte. Quem cria com persianas requinte, cria o novo, o inusitado, o desejado. Persianas requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Amém. Glória a Deus. É o olhar do Senhor posto sobre as nossas vidas que nos enche de paz e de alegria. Benção, viu, Gustavo? Muito bom tê-lo conosco nesse dia de hoje, amém, nos programas de hoje, tá ok? Pastor Paulo, qual o objetivo maior, qual o propósito fundamental da Bíblia e por quê? O propósito fundamental da Bíblia é justamente apresentar a pessoa de Jesus Cristo e indicar para o ser humano que na pessoa de Jesus Cristo nós conhecemos a Deus. Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo. E apontar também o caminho para a salvação através dele, né? Esse é o principal objetivo das Escrituras. Tem pessoas que estão buscando na Bíblia algo que a Bíblia não é preocupação dela. Estão buscando respostas científicas, quem tem que se preocupar com isso é a ciência. Outros estão procurando ficar rico,
a partir das Escrituras, né? Não é o objetivo das Escrituras. A Escritura não fala sobre isso. Ela está falando justamente da nossa vida aqui com Jesus Cristo, como é a nossa vida quando nós o seguimos, e nos descortina também um mundo vindouro a respeito de Jesus. Tem um filme muito interessante e eu até quero aconselhar as pessoas que ainda não assistiram esse filme que assistam. Chama O Livro de Eli. Muito é um legal. livro Bom, que é uma disputa entre duas pessoas que querem ter a Bíblia. Uma justamente com a finalidade de se aproveitar dela e a outra justamente com a finalidade de fazer com que a Bíblia seja conhecida por todos, seja difundida como sendo o livro de Deus e transforme vidas. E o filme fala justamente disso, dessa disputa entre a Bíblia com o seu objetivo correto e o seu objetivo incorreto. O filme realmente muito interessante. Muito bom, O Livro de Eli, anote, assista quando filme. você tiver tempo. Muito bom o filme. Só tome cuidado que algumas cenas são um pouquinho violentas, mas Quem não tiver estômago... a história do filme é muito boa. Isso que o pastor Paulo falou é muito importante. O centro da Bíblia é Jesus. E a Bíblia, a maior preocupação da Bíblia é informar-nos acerca da salvação que há em Cristo Jesus. Salvação esta preparada por Deus desde toda a eternidade. As pessoas hoje têm se valido da palavra de Deus com objetivos espúrios, né? Uns para enriquecer, outros para até mesmo para correr atrás de curar das suas enfermidades. Não que Jesus não queira curar ninguém, não que Jesus não faça ninguém próspero, não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que a prosperidade pode vir de Cristo, que também a cura pode vir de Cristo, mas essa não é a finalidade da palavra. A finalidade da palavra é mostrar a salvação que há em Cristo Jesus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo escreve algo que é tremendo, que já virou um jargão mesmo, as pessoas usam muito esse texto da palavra de Deus, que diz o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pastores, o que o apóstolo Paulo queria dizer? O que significa não ser mais eu que vivo, mas ter Cristo vivendo na minha vida? Vou começar com o pastor Vanderlei. O que seria ter Cristo vivendo em nós, pastor Vanderlei? Acho que é a intimidade que ele tinha com Cristo foi tão grande, né? Ele tinha uma comunhão tão grande com Jesus que ao ponto dele dizer isso. Quem não tem intimidade, não tem comunhão, não pode dizer uma frase: eu não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E pelas escrituras, pelas epístolas de Paulo, a gente vê o nível de comunhão que ele tinha em Cristo. Ou seja, a vontade dele mais não era tão importante. O que era importante para Paulo agora era a vontade de Cristo. O que Cristo quer de mim? É viver a vida de Cristo. Não é mais viver a minha vontade e nem aquilo que eu quero nesse momento. Então, acho que Paulo assimilou isso de uma certa maneira, ao ponto dele dizer isso. Eu não sei se a gente teria condição de dizer isso hoje. Eu não sou mais eu que vivo. Porque a gente ainda tem vontades próprias, a gente ainda tem direitos, a gente briga por direitos ainda. O próprio apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, né? Por que a gente não abre mão do direito? Na verdade, todo direito, toda vontade, nem que está sendo colocado aqui, é o centro de todo conflito, de toda guerra. Porque eu estou no centro. Então, eu acredito que quanto mais comunhão a gente tiver com Cristo, quanto mais Cristo viver no nosso coração, na nossa vida, mais a vontade dele nós vamos fazer e menos a nossa vontade. Então, ter Cristo vivendo em nós seria, como diz o apóstolo Paulo, abrirmos mão das nossas vontades, até mesmo de nossos direitos, no que se refere a se vingar, a buscar justiça própria, juízo próprio, e deixar que Cristo governe essas áreas da nossa vida? Seria isso? Principalmente em relação a relacionamentos, a vontades pecaminosas. Claro que isso não quer dizer que nós não podemos ter vontades. Claro que podemos. Tem vontades que são neutras, que a gente pode ter vontades, mas existem muitas vontades que são aquela guerra entre o espírito e a carne. Sim. E se Cristo reinar, a vontade
do Espírito vai ser feita, o Espírito vai sobrepujar, e não a nossa carne, a nossa vontade. E falando em Cristo reinar em nós, Cristo viver em nós, Pastor Luiz, existe algum outro meio de se chegar a Deus, de se chegar à vida eterna, que não seja a pessoa de Cristo Jesus? Existem outros caminhos, por assim dizer? Aí a gente volta ao que nós costumamos falar constantemente aqui no programa, que é o versículo tema do próprio programa, um versículo até citado pelo pastor Paulo na sua mensagem, que é João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, em que Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Certa vez, até com relação a esse versículo, eu ouvi um comentário, não sei se é verídico, essa informação é verídica ou não, mas eu ouvi um comentário de um dos professores da faculdade que dizia que o templo de Jerusalém, ele tinha 3 portas. A primeira se entrava no átrio, a segunda se entrava no lugar santo, e a terceira, que era o véu, se ia até o lugar santíssimo, o santo dos santos. E ele diz que esse caminho que conduzia até a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, ou seja, esse caminho que se conduzia até Deus, precisava passar por essas 3 portas, e o nome da primeira seria verdade, caminho, a segunda verdade, e a terceira vida. Ou seja, Jesus estava dizendo que para eu sair de onde eu estava e ir até a presença de Deus, eu só tinha essas 3 portas para passar, assim como nós só temos o próprio Jesus para nos chegarmos até Deus. Então, qualquer outra tentativa de se chegar a Deus, poderíamos dizer que seria um engano? Engano, e diríamos mais, é inútil. Existe um jargão popular que diz: todos os caminhos levam a Roma, né? Até o pessoal já adaptou isso aí para todos os caminhos. Todos os caminhos levam a Deus, mas isso não é verdade. E aí nós nos lembramos daquela canção antiga em que o camarada falava isso: todos os caminhos levam a Deus, só basta ser sincero. E aí o sujeito continuava cantando: mas se você pegar a estrada que vai do Rio até Salvador, Porto Alegre você nunca vai ver, por mais sincero que você for. E é uma verdade com relação a Cristo. Porque o caminho está errado. Se o caminho estiver errado, o destino vai ser outro. Isso vale para os nossos destinos nas férias, e isso vale para os nossos destinos espirituais. Eu li um livro que diz que às vezes nós ficamos preocupados com o tamanho da fé. E o livro diz que a questão não é o tamanho, é o objetivo da fé, o objeto, o alvo da fé. Ele falou: não adianta você ter uma fé enorme no motivo errado, porque a fé vai estar errada. E se você tiver uma fé, como diz a palavra de Deus, tamanho de um grão de mostarda em Cristo Jesus, essa fé pode salvar. Viu, pastor? Sim. Uma coisa muito séria é que o diabo, ele sabe disso. O diabo existe. E ele sabe disso. Então o diabo tem tentado criar boas religiões, mas sem Cristo. Boas filosofias. Boas filosofias, mas sem Cristo. Desde que ele tire Cristo do negócio, para ele é um excelente negócio. Então as pessoas têm se iludido com religiões, com filosofias que tira Cristo do cenário. Se uma religião tirar Cristo como o centro, como a pessoa principal que salva, transforma, liberta, então o diabo conseguiu um grande intento. E aí ele coloca outro personagem no lugar. Qualquer que seja. Qualquer que seja. As pessoas acreditam até acreditam em Cristo, mas como um segundo personagem, como um terceiro personagem. Um dos personagens. Um dos personagens. E Jesus não é um dos personagens, nem o segundo personagem. Ele é o personagem. Pastor Vanderlei, em cima disso, em que sentido Cristo é tudo em nossas vidas? Para você e para todos os pastores aqui também. Quando ele é o centro, quando ele é o personagem principal, como o pastor Luiz diz, só ele é o caminho, só ele é a verdade, só ele é a vida. Sem ele não tem Deus, nós não conseguimos ir a Deus sem ele. O próprio Jesus declara, né? Sem mim nada podeis fazer. Eu gosto de uma ideia, juntando essas duas perguntas últimas. Sim. Agora, uma ideia que aparece no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, em que há duas histórias diferentes. A primeira, Jesus acalmando a tempestade, versículos 23 até 27. Jesus, depois de se levantar no barco, os discípulos foram acordá-lo. Olha, mestre, estamos perecendo. Jesus vira para os homens e diz: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então já mostra que a fé daqueles homens era pequena. O próprio Jesus declarou isso. E depois que a tempestade passa, os homens viram para Jesus e falam: quem é esse
que o próprio mar lhe obedece. Então eles não conheciam a Jesus. E a história é a seguinte, é de dois endemoniados, na verdade. Dois endemoniados que, possuídos pelo demônio, quando Jesus se aproxima, eles chegam, se prostram e dizem: você veio nos atormentar aqui, ó Filho de Deus? Os demônios sabiam quem era Jesus. Os discípulos estavam com dúvidas. Então não é o tamanho da fé, é o alvo da fé. A diferença é que enquanto um está chamando Jesus de Senhor, o outro está chamando de Filho de Deus. E na sua vida ele tem sido Senhor? Ou será que na nossa vida ele tem sido só mais um conhecido aí? Eu sei que ele existe, ele é o Filho de Deus e ponto final. Pastor Paulo, em que sentido Cristo é tudo nas nossas vidas? Jesus é tudo em nossas vidas, no sentido de que Ele é a nossa ressurreição, a garantia da vida eterna. Ele é tudo porque Ele é a nossa salvação. Ele é tudo porque Ele é a libertação dos nossos pecados, dos nossos temores, enfim, de tudo que Ele carregou na cruz. E Ele então faz sentido na nossa vida. Nossa vida só tem sentido, ela só é realmente significativa a partir dele. Bênção. Jesus para nós é o verdadeiro Deus, o verdadeiro Filho de Deus, que habita no nosso coração. É o nosso único e suficiente Salvador. Tenho certeza que essa mensagem pode transformar a sua vida. Nós vamos ficar agora com mais uma pequena canção do missionário Gustavo Reis. E logo após nós voltamos aqui com o pastor Paulo orando por você. Gustavo. Jesucristo es el camino para minha vida. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Mi melodía es Él, mi vida siempre está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Mi melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Queremos mais de Deus. Obrigado porque você nos permitiu estar na sua casa, compartilhando da palavra. Cristo é tudo. Jesus é tudo na nossa vida. Pastor Paulo,
vai estar orando por você nesse momento. Logo após a oração, você ainda vai ficar com mais um trechinho de uma canção cantada pelo nosso irmão Gustavo Reis. No próximo programa, o Gustavo vai estar aqui com a gente de novo. Você que quer entrar em contato com ele, está passando aí na parte inferior do rodapé da sua televisão, o endereço, o contato do Gustavo Reis. Que Deus abençoe e até o próximo programa, O Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Ore comigo nesse instante. Pai Celeste, eu estou aqui neste momento, Senhor Deus, reconhecendo que a tua palavra coloca o teu Filho amado Jesus Cristo como centro de todas as coisas. Ele é tudo nas Escrituras, Ele é tudo na vida da igreja que reconhece o senhorio dEle e que se submete em obediência a Ele. Ele é tudo no universo, pois a natureza se curva ante a Ele. E Ele é aquele que governa todas as coisas e que é o provedor de tudo que esse universo necessita. Mas isso, ó Pai, não basta. Eu quero rogar agora nesse instante que Jesus Cristo seja tudo também na vida daqueles que nos assistem neste momento. Assim, ó Deus, como Ele é tudo nas nossas vidas. Que a vida de nossos ouvintes possa ter sentido, possa encontrar significado real, esperança verdadeira de uma vida plena e abundante na pessoa de Jesus Cristo. Ó Deus querido e amado, toca nesses corações, toca nessas vidas, a fim de que eles possam ter uma experiência marcante com o Senhor Jesus Cristo. Amém. E destronar a si mesmo dos seus corações e colocar tão somente o trono, deixá-lo à disposição do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós rogamos isso, nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos que agora oram conosco, que assistem ao programa. Amém. Dispensa a tua bênção e o teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus Cristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Mi melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesús Cristo es el camino de mi canción. Jesús Cristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Mi melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesús Cristo es el motivo de mi canción. Nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrem.